Fala galerinha, beleza? E aí? Vamos então partir agora para mais um vídeo, né? Abrindo agora a unidade 10 ali, dando continuidade a esse trabalho de 2 vídeos, né? Que a escola está propondo para nós. Então, 2 vídeos por tema, mais ou menos uma média, para a gente conseguir fazer um trabalho um pouco melhor com vocês. E vocês continuam assistindo as aulas da SPE também, porque tudo vale como conteúdo, né? Tudo vale nesse aprendizado remoto que a gente está fazendo à distância. Então, até que isso seja resolvido, a gente vai fazendo o máximo possível para que vocês tenham uma oportunidade de adquirir um conhecimento. E isso de uma maneira cada vez melhor. Bom, hoje a gente vai trabalhar Brasil Império e o período regencial. Então, quando a gente fala de Brasil Império, a gente fala toda essa parte imperial do Brasil, né? Que foi com Dom Pedro I, agora vem o período regencial, depois vai vir o segundo reinado, que é o Dom Pedro II, quando é o fim do período regencial. Bom, o que acontece então com esse período regencial? Peguem a apostila de vocês, na página 9 do CA, né, o caderno de atividade, livro de atividades, para a gente continuar. Então, ali o que acontece? Em todo o processo que teve, né, se vocês olharem lá em cima na apostila, estou com a apostilinha aqui na minha mão, se vocês olharem lá em cima na apostila, a apostila vai aparecer para vocês aqui na tela também, né? Então está escrito assim naquele quadradinho azul lá, está escrito: nos anos finais do primeiro reinado, Dom Pedro I, antes considerado o herói da independência, sim, porque ele proclamou a independência, né, passou a ser visto como tirano por diversos grupos sociais. Com a abdicação do trono, né, que ele voltou para Portugal, a instabilidade política aumentou. Afinal, o herdeiro do trono tinha apenas 5 anos de idade. Entre 1831 e 1840, o Brasil foi governado por regentes. Por isso, tal período ficou conhecido como regencial. Então, pensem. Dom Pedro I foi embora e deixou seu filho com apenas 5 anos para que, quando ele tivesse uma maioridade, ele iria assumir o trono. Era uma maneira da família real continuar no poder, né? Ele voltando para lá. Então, o Brasil ia ter um rei, né, um imperador, assim quando Dom Pedro II atingisse a sua maioridade. Então, com 5 anos, ele ficou aqui, né, com tutores, sendo criado, e foi instaurado esse processo regencial, que era o que determinava as leis, né? Então, a ideia era que 3 pessoas, né, assumissem essa regência para conseguir administrar o Brasil. Então, foi criada a princípio uma regência provisória. Depois, os deputados acabaram elegendo, né, mais 3 fixos daí. Então, ali na página 9 mesmo, política e economia. De acordo com a Constituição de 1824, o governo deveria ficar sob a responsabilidade de 3 regentes, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Após a volta de Dom Pedro I a Portugal, foi instituída a regência trina provisória, que durou aproximadamente 3 meses. Então, foi uma regência provisória, com um prazo de 3 meses, né? A regência trina permanente, que seria responsável por governar o país por 4 anos. Naquele período, a Câmara dos Deputados era dividida em 3 grupos políticos principais. Então, tem um quadrinho ali embaixo, né? Tem um esqueminha ali, que vai aparecer, vocês já estão vendo aqui na tela. A Câmara dos Deputados, como ela é dividida. Então, tem os grupos ali, tem os restauradores, os carmurus, os liberais moderados, que são os chimangos, e os liberais exaltados, os farroupilhas. Desculpa a tosse, gente. Então, ali temos os membros
no caso dos restauradores, temos os altos funcionários da administração pública e ricos comerciantes. As suas propostas ali desejavam o retorno de Dom Pedro I ao Brasil e a centralização dos poderes nas mãos do monarca. Então eles achavam que ele tinha que voltar ao Brasil, Dom Pedro I, e mandar, governar de maneira absoluta. Desculpa. Bom, os liberais moderados, os chimangos, ricos proprietários de terras e intelectuais, defendiam a centralização política e integridade do território e a ordem social. Então eles defendiam uma centralização política também, que fosse uma parte regional administrada de uma forma, no caso Rio de Janeiro, assim por diante, uma administração central mesmo. Liberais exaltados farroupilhas, proprietários de terras e membros das camadas médias da população. Dividiam-se entre os que eram favoráveis a uma monarquia federativa e aqueles que preferiam um governo republicano. Então, esses farroupilhas tinham uma divisão também de pensamento, era uma classe mais média, mais a população mesmo, e alguns proprietários de terras, eles defendiam, metade defendiam uma república e o outro mesmo uma monarquia, Bom, vamos agora para a página 10. Página 10. Então ali temos a regência trina permanente, que foi de 1831 a 1834. Bom, ali a maior parte dos cargos de regente foi ocupada pelos liberais moderados, que naquele momento eram maioria na Câmara dos Deputados. Veja no esquema a seguir as principais medidas tomadas pela regência trina permanente. Então ali temos algumas coisas que foram feitas por essa regência trina permanente. A Guarda Nacional, 1831, deveria conter as manifestações que se mostrassem contrárias à regência. Era formada por membros das classes mais altas da sociedade. Então, claro, eles criaram essa Guarda Nacional porque era um período de muita revolta, Era uma maneira que eles tinham para se reunir e tentar conter essas revoltas, combater essas revoltas, assim. Temos ali o Código de Processo Criminal, 1832, determinava como deveria funcionar os processos criminais no país e concedia amplos poderes ao juiz de paz. Então ali é uma forma de um código processual, de criminal, como que o juiz decidia, quem é preso, quem tinha que pagar alguma pena. É ele que fazia todas essas decisões, esse juiz de paz. Ato adicional, 1834. Extinguiu o Conselho de Estado e criou a Assembleia Legislativa. Estabeleceu o fim das regências trinas e determinou a criação da regência una. Declarou a cidade do Rio de Janeiro como sede do governo. Então, o Rio de Janeiro passa a ser capital ali. Então, foram alguns atos feitos por essa regência trina. A partir daí também a regência una. Então, eles mesmos fazem essa criação da regência una, que é onde um regente vai governar, vai administrar o império daí, não mais colônia. Então, ali embaixo, na página 10 mesmo, temos a regência una, que foi de 1835 a 1840. Então, nós tivemos 2 regentes ali. O primeiro regente único a ser eleito foi o padre Diogo Feijó, em 1835. No mesmo ano, ele renunciou por causa das diversas revoltas que ocorreram contra o governo. Foi substituído pelo Araújo Lima. Então, ali vejo a seguir as principais características dos 2 governos. Então, o Diogo Feijó já
renunciou porque não aguentou a pressão que estava sofrendo pelas revoltas. Daí o Araújo Lima já assume também. Porém, cada um tinha um estilo e um pensamento político, né? E são bem opostos um do outro, assim, em relação às ideias. E a gente vai ver aqui um pouquinho nesse quadrinho. Então, ali o Diogo Feijó, ele criou o Partido Progressista, que defendia o ato adicional, 1834, voltando para a autonomia das províncias. Então ele defendia que as províncias tinham que ser autônomas, tinham que ter a sua administração e assim por diante. Seu governo foi marcado pela disputa política entre progressistas e regressistas. Revoltas como a cabanagem e a farroupilha ocorreram durante o período em que esteve no poder. Então já temos duas revoltas grandes aí. Após a pressão das oposições, renunciou em 1835. Era previsto que ficasse até 1840, então era 2 anos, bem dizer, para ele ficar, mas ele já renunciou no primeiro. Ali temos o Araújo Lima. Então ele já é do Partido Regressista, então já vê que é o contrário, né? O outro já era do Partido Progressista e esse é do Partido Regressista, já dá uma diferença aí. Manifestavam-se contra o liberalismo e a autonomia das províncias. Então já era contra essa autonomia das províncias, ele já era uma ideia de um governo mais centralizador, onde todos deveriam depender da administração central mesmo. Então ali era favorável à centralização do poder, pois acreditava que era uma maneira de controlar as rebeliões. Então as rebeliões eram muito comuns nesse período, né, regencial. Então é uma coisa que todos os governos entravam já pensando como combater, como conter essas rebeliões. Instituiu em 1840 a Lei de Interpretação do Ato Adicional, que reformou o Código de Processo Penal de 1832, então deu uma reformada nesse código, transferindo as atribuições dos juízes de paz para agentes nomeados pelo Poder Central. Então ele tira esse poder do juiz de paz para fazer esses julgamentos, essas decisões, esses tribunais, e passam isso para os agentes nomeados, né, pelo Poder Central. Então, no caso, na grande maioria, o próprio regente. Revogou as liberdades adquiridas pelas províncias e recriou o Conselho do Estado, provocando antipatia das elites locais. Então ele fez tudo ao contrário, voltou coisas que já tinha uma certa evolução, né? E ele restaurou então o Conselho do Estado, tirou essa liberdade das províncias, que era defendido por Diogo Feijó. Então vocês notam a diferença de um governo para o outro, beleza? Então a gente encerra esse videozinho aqui. A gente já volta com mais um vídeo dando continuidade a esse tema, beleza? Lembrando que a ideia nossa é fazer esses 2 vídeos, né? Por unidade, por conteúdo. E depois a gente faz uma revisãozinha também sobre todos esses conteúdos antes de um teste. Beleza? Gente, então por hora é só. Até o próximo videozinho. Um abração a todos.